Bom dia, pessoal. Vamos lá então retomar com o nosso estudo sobre os polinômios. Ontem nós vimos a definição deles. Vimos que vamos trabalhar agora com polinômios dentro da variável complexa. Conhecemos o que são os coeficientes, os termos de um polinômio e também o seu termo independente, né? Vimos através de exemplos. Falamos também sobre o polinômio ser constante ou polinômio ser nulo. Vimos que um polinômio constante é aquele que os meus coeficientes que estão atrelados à minha variável x, eles são nulos. E um polinômio é totalmente nulo quando todos os coeficientes, inclusive a minha parte constante, ela vai ser nula, ou seja, o meu termo independente também é zero, ok? Falamos também sobre o grau do polinômio, que é o que justamente vai ser determinado pelo maior expoente da minha variável x. Vimos vários exemplos, identificamos então. Vimos o valor numérico e raiz no polinômio, como encontrá-los através de exemplos, ok? Vimos alguns exercícios que foi orientado que vocês tentem resolver e depois dão continuidade no slide para ver se resolveu corretamente. Falamos da igualdade de polinômios. Para eles serem iguais, é necessário que os seus coeficientes que estão atrelados aos termos de mesmo grau sejam exatamente iguais. Temos essa reflexãozinha aqui, os exercícios para fixarmos os conteúdos, né? Que é importante, além da ficha que vocês receberam lá pelo Google Class. E hoje nós vamos iniciar com as operações com polinômios. As primeiras delas que nós vamos falar é a adição e subtração, ok? Vamos falar das duas juntas porque são bem parecidas. Nós bem sabemos que uma subtração eu posso pensar como sendo uma adição de dois números com sinais diferentes, né? Então a gente pode estar trabalhando com essas operações de uma única vez. Então, para a gente adicionar ou subtrair polinômios, é imprescindível que esses polinômios eles sejam semelhantes. O que significa isso, que eles serem semelhantes? Significa dizer que esses polinômios, o seu termo, eles terão a mesma variável no mesmo grau. Então, aqui, ó, dados esses meus polinômios p de x e f de x, direi então que 7x ao cubo é semelhante a 3x ao cubo. Menos 2x ao quadrado não é semelhante a ninguém lá em f de x, porque não tem ninguém de grau 2. Tenho então que menos 8x é semelhante ao mais 12x, e o 3, que é o termo independente, é semelhante ao 6, que também é o termo independente do meu outro polinômio. Então, para a gente adicionar isso, né, se eu quero fazer aqui a adição do meu polinômio p de x com f de x, eu estarei encontrando um terceiro polinômio que é resultante da soma deles dois, certo? Fazendo então, nós vamos juntar aqueles termos que são semelhantes. Observem que aqui eu coloquei a expressão dentro dos parênteses, mas como são todos positivos, nem havia essa necessidade, né? Mas foi assim representado para que eu perceba que se trata de um outro polinômio. E para adicionar, como eu falei, vou juntar os termos que são semelhantes e uma vez que eu juntei, eu repito a letra com seu grau e somo apenas os coeficientes. Então, muito cuidado. Tanto na adição quanto na subtração, eu não vou mexer com a letra nem com o seu grau, ok? Eu só vou somar ou subtrair os coeficientes, que quem são eles? São os números, ok, gente? Então, vimos que o polinômio a de x decorrente da soma de p de x mais f de x foi o meu polinômio 10x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x mais 9, ok? Um outro exemplo aqui envolvendo a diferença. A diferença, o único cuidado que nós vamos ter que ter é porque uma vez que eu tenho esse sinal de menos aqui, todos os sinais do meu segundo polinômio, eles serão alterados. Lembrem-se que a diferença deverá ocorrer na ordem que foi proposto,
ok? Então, se é P de x menos f de x, colocarei nessa mesma ordem para fazer tal operação, ok? Então, representei todo o meu segundo polinômio dentro dos parênteses. Quando eu coloquei dentro dos parênteses, para que eu venha operar com o meu outro polinômio, eu vou ter que eliminar esses parênteses. Lembrando que toda expressão que está representada dentro do parênteses, colchetes ou chaves, precedidos pelo sinal de menos, terão todos os seus sinais trocados. Olhem aqui, ó, 3x ao cubo tornou-se menos 3x ao cubo. Mais 12x tornou-se menos 12x. Mais 6 tornou-se menos 6. Nessa linha seguinte aqui, eu já procurei juntar aqueles termos que são semelhantes. E é por isso que eu falei que, na verdade, a subtração é a adição de números com sinais diferentes. Entendeu? Por isso que eu posso colocar como se fosse uma operação só. Então, agora eu farei 7x ao cubo menos 3x ao cubo são semelhantes. Repito a minha variável com o seu grau e vou aqui, nesse caso, subtrair apenas os meus coeficientes. O 2x ao quadrado, novamente não tenho ninguém semelhante a ele, eu repito, ok? Menos 8x menos 12x, eu tenho a adição de dois números com sinais iguais. Eu sei que eu tenho que somar e repetir o sinal, repetindo também a variável. E aqui eu tenho a adição de dois números com sinais diferentes, subtraímos e damos o sinal do que possui o maior módulo. Ok, gente? Espero que vocês estejam acompanhando direitinho, tá? Qualquer dúvida, repete o áudio ou mesmo pode me chamar lá no Zap para que eu possa estar esclarecendo alguma dúvida com vocês. Continuando. Multiplicação de polinômios. A multiplicação de polinômios a gente já está trabalhando com ela, né? Quando a gente trabalhou com multiplicação com números complexos. Porque a gente sabe que o número complexo ele é formado da parte real e da parte imaginária. Consequentemente, uma não pode se misturar à outra. Então, quando nós íamos fazer uma multiplicação de um número complexo por outro, nós vimos que nós tínhamos que multiplicar a parte real de um por todo o número complexo do outro, né? E a parte imaginária de um por todo o meu número complexo. É o que vamos estar aplicando em multiplicação aqui de polinômios, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo. Importante lembrar, tá? Antes do exemplo, importante lembrar que, vou até voltar aqui para a definição. Quando eu vou fazer o produto de dois polinômios, eu vou multiplicar cada termo do seu polinômio. O que é que eu quero dizer com isso? O termo, ele geralmente é composto pelo coeficiente e pela letra, certo? Então, coeficiente é o número complexo. Então, número multiplica número e letra multiplica letra. Por isso que eu trouxe esse importante lembrar aqui as propriedades das potências. Porque quando eu multiplicar uma letra por outra letra, eu devo lembrar que eu vou estar trabalhando com a multiplicação de potência de mesma base. Então, eu sei que x ao cubo, um exemplo, tá? X ao cubo vezes x ao quadrado, ó, as bases são iguais, que é o x. Então, por esta propriedade, eu sei que eu devo repetir a letra e somar os seus expoentes. Então, na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somam-se os expoentes. Daí eu já aproveitei, esse é importante lembrar aqui, né? Esse momento de revisão para a gente já estar relembrando a divisão de potência de mesma base, porque daqui a pouco já iremos falar sobre divisão de polinômios. Ok? Então, a divisão de potência de mesma base. Então, repete a base e subtraem-se os expoentes. Ok? Então, relembrem isso daí, porque a gente vai estar precisando dessas propriedades, tanto para a multiplicação quanto para a divisão de polinômios, certo? Não vou usar essas propriedades na adição nem na subtração, não, tá, gente? Vamos lá para o exemplo. Tenho aqui dois polinômios, a de x e b de x. Vemos aqui que o meu polinômio a de x é do segundo grau, né? Porque eu observo que o meu x de maior expoente, esse expoente é o 2,
Lembrando que eu tenho que escrever um polinômio sempre do maior grau para o menor grau, ok? Então, eu teria aqui um produto de um polinômio de segundo grau por um polinômio do primeiro grau. Então, multiplicar isso, a gente brincou, né, lá em números complexos, que vamos fazer o chuveirinho. Ou seja, x ao quadrado vai multiplicar o x. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. O x ao quadrado também vai multiplicar o 4. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. Não estou me preocupando em fazer jogo de sinal, porque todo mundo aqui é positivo, né? Então, não tem atropelo nenhum aqui pra gente. Continuando, multipliquei todos os termos do segundo polinômio. Pelo primeiro termo do primeiro polinômio, eu farei o mesmo com o segundo termo do meu primeiro polinômio. Então, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 4, 8x. Uma vez que eu somei, eu observei que apareceram esses dois termos que são semelhantes. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é somá-los. Eu não vou aqui estar calculando o valor de x, não vou estar resolvendo a equação. Não inventem problemas não, tá, gente? Eu estou apenas aplicando a operação entre polinômios, ok? Que é a multiplicação. Então, a multiplicação do meu polinômio a de x pelo polinômio b de x vai resultar num polinômio de terceiro grau, que foi dado por x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 8x, ok? Ou seja, a multiplicação de dois polinômios resulta em um terceiro polinômio. Ok, gente? Vamos seguir, então. Um outro exemplo. Eu tenho aí aquele mesmo polinômio lá, o a de x, agora é elevado ao cubo. Potência de polinômio, né? É a mesma potência que se aplica a um número qualquer, um número real qualquer, ou um número complexo qualquer, ok? Então, eu tenho aqui ax ao cubo, é a mesma coisa que ax vezes ax vezes ax. Ou seja, a base vai se multiplicar por ela mesma 3 vezes. No entanto, a atenção que nós devemos ter quando temos o produto de 3 ou mais polinômios é que essas multiplicações elas deverão ocorrer aos pares. Como assim, professora? Primeiro eu multiplico esses dois e o resultado desta multiplicação é que eu vou multiplicar pelo terceiro termo. Vejamos aqui, ó. Então, substituindo aqui o valor de ax, quem ele é. Então, vejam que eu primeiro multipliquei eles dois, que resultou aqui no trinômio, certo? E o resultado desta multiplicação é que eu irei multiplicar pelo último termo, ok? Então, ax elevado ao cubo resultou em um polinômio de sexto grau, né? Que foi x elevado a 6, mais 6x elevado a 5, mais 12x elevado a 4, mais 8x elevado a 3. Vimos que o grau 2, grau 1 e grau 0 não apareceram, mas não tem problema. O que eu quero aqui apenas é calcular essa potência desse polinômio. Que aqui a gente pode estar aplicando também um produto notável. Que aqui, como eu tenho que são dois termos, né? Elevado ao cubo, então eu tenho aqui o cubo da soma, na verdade. O cubo da soma do produto notável, ele me diz que... Deixa eu ver aqui. O cubo da soma, de modo geral aqui, tá? Vai ser o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Observem que no meu expoente A, ele vai decrescendo, certo? Até chegar ao meu a zero. E o meu expoente do B, ele vai crescendo. Então, é uma boa vocês tentarem guardar no fundo do coracisco de vocês mais essa regrinha aqui de produto notável, porque quando vocês estiverem diante de um produto desse tipo, vocês podem simplesmente aplicar essa regrinha. Mas, se não conseguirem guardá-la, né, no coracisco de vocês, desenvolvam o produto. Lembrando que primeiro multiplico o par e o resultado dessa multiplicação vou multiplicar pelo polinômio seguinte, sempre nessa ordem, ok? Vamos dar prosseguimento. Divisão de polinômios. Para dividir polinômios,
a gente vai ter que lembrar sobre o teorema fundamental da divisibilidade, certo? Que eles lembram lá dividendo, divisor, quociente e resto. Pronto, a gente vai estar aplicando isso aqui quando falarmos em divisão de polinômios. Então vamos pegar aqui o que foi dito. Considere dois polinômios, p de x e d de x, com d de x não nulo, porque o d de x vai ser o meu divisor, e sabemos que não existe divisão por zero. Então, temos que dividir p de x, que é o dividendo, por d de x, que é o divisor, significa determinar os polinômios q de x, que é o quociente, e r de x, que é o resto, que vão satisfazer as seguintes condições. A primeira delas é aquela que eu acabei de falar para vocês, ó. Dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto, certo? Essa mesma regra que a gente já utilizava lá no conjunto dos números naturais, lá que a gente aprendeu lá na quinta série, eu acho, nem lembro mais. Mas todo mundo já tem esse conhecimento. Acho que lá na época da tia Teté mesmo, vocês já ouviram falar desse teorema fundamental da divisibilidade, ok? E a outra condição para que a gente possa fazer essa divisão é que o grau do resto seja menor do que o grau do divisor. Então, quando eu estiver lá desenvolvendo a divisão, é imprescindível que o grau do resto seja menor do que o grau do divisor, porque se for igual, eu ainda posso continuar com a divisão, ok? Então, eu só vou parar de dividir quando o grau do resto for menor do que o grau divisor, ou mesmo se o resto é zero, né? Se o resto é zero, eu não vou prosseguir mais com divisão nenhuma. Então, quando o resto é igual a zero, dizemos que o polinômio ele é divisível, né? O polinômio p de x é divisível pelo d de x, ou seja, que a divisão ela é exata, ok? E vamos estar efetuando essa divisão de polinômios pelo conhecido chamado método da chave, que consiste em a gente fazer aquela divisão, né, de polinômios, aplicando a mesma ideia de dois números naturais, como a gente aprendeu lá na época da tia Teté, certo? Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Eu tenho aqui, dados o meu polinômio p de x igual a 8x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1, e d de x igual a 4x ao quadrado mais 1, então p de x dividido por d de x vai ser... Eu vou montar a divisão daquele mesmo modo como eu fazia lá para dividir números naturais, ok? Então, montei aqui a ordem, só que se vocês observarem, apareceu um tal de 0x aqui e 0x aqui. Porque o que foi que eu fiz? Eu completei os termos que estavam faltando deste polinômio. Aqui eu tinha grau 3, grau 2 e pulei para o grau 0. Então, sei bem que eu tenho aqui o meu grau 1, onde o meu coeficiente, na verdade, ele é nulo. Ele é 0, ok? Do mesmo modo, completamos aqui do meu divisor. E para a gente prosseguir com a divisão, o que nos importa é o primeiro termo do meu dividendo e o primeiro termo do meu divisor. É por onde eu vou começar a dividir. Então, eu divido o primeiro termo do meu dividendo pelo primeiro termo do meu divisor. Então, eu sei que 8, como é que eu divido? Número por número, letra por letra. Por isso que eu falei que era importante revisar a propriedade de potência, lembra? Então, 8 dividido por 4, 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Ok? Então, a primeira etapa foi feita. Dividir o primeiro termo do meu polinômio do dividendo, né? Pelo primeiro termo do polinômio do meu divisor. E daí, após fazer essa divisão, eu vou agora multiplicar o meu polinômio aqui do meu dividendo, do meu divisor, por esse meu resultado dessa divisão. Aqui, igual a gente faz com os números naturais, eu multiplico e trago para cá para fazer a diferença e prosseguir com a divisão. Lembram disso? Então, como é que eu sugiro para vocês fazerem isso? Vocês fazem a multiplicação e já trazem para cá com o sinal trocado, ok? Para não ter que estar colocando a expressão dentro dos parênteses e de repente não esquecer de fazer um jogo de sinal.
Eu sei que eu trouxe dentro dos parênteses, mas é porque eu tenho que mostrar como isso aconteceu. O trazer para cá com o sinal trocado seria já um bizuzinho, né? Enfim, então bora lá. Achei então a divisão de 8x ao cubo por 4x ao quadrado, que foi o 2x. Agora eu vou pegar o 2x e vou multiplicar todo o meu polinômio. Então vamos lá. 2x vezes 4x ao quadrado. 8x ao cubo, lembra? Eu trago para cá com o sinal trocado. Vai ficar menos 8x ao cubo. Continuando, 2x vezes 0x. Isso daqui vai dar o próprio zero. 0x ao quadrado. Por que eu vou fazer o x ao quadrado? Para eu poder colocar um abaixo do outro aqui, ok? Então, 2x ao quadrado, né? 2x vezes 0x vai dar 0x ao quadrado. Vou apenas posicionar embaixo do meu x ao quadrado para eu saber que eles são semelhantes entre si. Ok? 0. Ele é neutro, né? Eu posso levar para lá com qualquer sinal, vai ser só simbologia mesmo. E 2x vezes 1 vai dar mais 2x, trago para cá com menos 2x, ok? E agora eu vou somar aqueles termos que são semelhantes entre si. Então, vimos que 8x ao cubo menos 8x ao cubo vai se cancelar, certo? 4x ao quadrado menos 0x ao quadrado. 0 é elemento neutro, tanto da adição quanto da subtração. Ou seja, eu vou repetir aqui embaixo esse termo 4x ao quadrado. E o 0x menos o 2x, lembra que ele veio para cá com o sinal trocado? Então, 0x menos 2x vai dar o meu próprio menos 2x, ok? Pego o próximo termo do meu polinômio que não foi usado e desço para continuar com a divisão. Novamente, o que me interessa é o primeiro termo do polinômio e o primeiro termo do outro polinômio. Primeiro termo do polinômio que é o dividendo e o primeiro termo do polinômio que é o divisor. Vou para a mesma coisa. 4x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado. Sabemos que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, certo? Faremos a mesma regra. Este 1 que foi resultante da divisão desses termos, eu vou multiplicar todo o meu polinômio e trago para cá com o sinal trocado. Então, vamos lá. 1 vezes 4x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, vem para cá com menos 4x ao quadrado, ok? 1 vezes 0x vai dar 0x, né? Vai dar o próprio 0x. E 1 vezes 1 dá mais 1 e vem para cá como menos 1. O que é que eu observo? Eles são simétricos, se cancelam. Eles também são simétricos, se cancelam. Sobrarão apenas o meu menos 2x. Porque menos 2x mais ou menos 0x vai dar ele mesmo. O que é que cheguei aqui no meu resto? Observo que o grau do meu resto é menor do que o grau do meu divisor. Se esse resto aqui tem grau menor, eu paro com a divisão, ok? Então, direi aqui que o meu dividendo é o meu polinômio PX, né, que é 8x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 1, né? Posso desconsiderar esse 0x aqui. Vimos aqui que o meu divisor é o 4x ao quadrado mais 1. Tenho agora o quociente, que é o meu outro polinômio que resultou dessa divisão, que é um 2x mais 1. E tenho também o resto, que é o meu menos 2x. Então, eu posso escrevê-lo aplicando a minha primeira regra lá, né? Minha primeira condição, em que o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Só que ficou negativo porque o resto ele era negativo, né? Então, tenho aqui, ó, quociente 2x mais 1 e o resto menos 2x. A regra fala que é soma com o resto, só que o resto é negativo. Nós sabemos que vai acabar tornando-se um número com sinal de negativo, ok? Aí eu tenho aqui um tipo de divisão especial, né, de polinômios, quando na verdade eu tenho a divisão por binômios desse tipo apenas, tá, gente? Do tipo x menos a, ou seja, o coeficiente do x é 1 e esse x é de grau 1. Então, se eu tenho uma divisão por um binômio com essa característica, eu posso fazer a divisão ou não.
essa divisão aqui ela é perfeita, gente. Porque ela me diz que se eu tenho essa divisão em qualquer polinômio por esse binômio aqui, eu posso simplesmente calcular no meu polinômio do dividendo o P de A. E o resultado será exatamente o mesmo de que se eu estivesse fazendo a divisão, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vamos efetuar a divisão de menos 3x ao cubo mais 2x mais 1 por x menos 5. Observem que eu tenho aqui o meu binômio, né? Que está naquela forma lá, x menos a. Só que o a aqui agora é 5. E em seguida, eu vou dizer para vocês o que eu acabei de falar. Que se eu calculasse o p de 5, o resultado seria o mesmo. Tá? Então, vamos fazer primeiro a divisão. Vou fazer, então, a divisão logo de 3x ao cubo mais 2x mais 1 por x menos 5. E depois, a gente vai calcular esse p de 5 e vamos observar que o resultado é igual. Então, a gente vai ver que quando tivermos diante desse tipo de divisão, a gente não precisa montar todo esse monstro. Basta calcular o P do A, certo? Que o A vai depender desse valorzinho aqui que tiver no meu binômio, ok? Mas então, efetuando a divisão, segue aquela mesma regra da divisão anterior. O que me interessa é o primeiro termo do meu dividendo com o primeiro termo aqui do meu divisor. Esse tracinho que vocês estão vendo aqui, ele está errado, tá? Era para estar aqui. Tem umas coisinhas ainda que eu preciso ajustar, porque eu não consegui colocar esse símbolo da divisão aqui. Enfim, vamos lá. Fazendo então, menos 3x ao cubo dividido por x, menos dividido por mais, menos, né? 3 dividido por 1, 3. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Então, temos que menos 3x ao cubo dividido por x vai ser igual a menos 3x ao quadrado. Ok? Então, feito. Achei o primeiro termo, que é resultante da divisão. Eu agora vou pegar este termo e vou multiplicar os meus termos do meu divisor. E lembrando que eu trago para cá com o sinal trocado. Então, menos 3x ao quadrado vezes x vai dar menos 3x ao cubo. Trago para cá com mais 3x ao cubo. Porque a ideia é cancelar o primeiro termo desse meu polinômio. A gente ir diminuindo gradativamente o seu grau até chegar ao resto. Ou seja, ou chegar ao resto zero, ou chegar a um ponto que o grau do resto seja menor do que o grau do meu divisor. Ok? Então, fiz aqui, né? Deu menos 3x ao cubo, vem para cá com mais 3x ao cubo, né? Porque vejam que o menos vezes menos vai dar mais. E menos 3x ao quadrado vezes menos 5x vai ser mais 15x ao quadrado, vem para cá com menos 15x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Então, completei aqui novamente esse meu polinômio com o grau 2, só para eu colocar um termo abaixo do outro, né? E somar aqueles que são semelhantes entre si, ok? E daí, uma vez que eu multipliquei todo esse termo por todos os termos do meu polinômio, que é o divisor, eu agora vou efetuar a diferença, né? Ou a soma desses termos. Eles dois vão se cancelar, ou seja, reduzir de grau 3 para grau 2, né? E somando aqui 0x ao quadrado menos, né? Lembre-se que é menos 15x ao quadrado vai ficar menos 15x ao quadrado. Esse e esse eu não tenho com quem somar nesse meu polinômio aqui embaixo, então simplesmente eu repito ele aqui, para prosseguir com a divisão entre os polinômios. Do mesmo modo que eu fiz, que me importa é o primeiro termo do meu polinômio, do dividendo, e o primeiro termo do polinômio do divisor. Vou dividi-los e trago a resposta para cá. Então, menos 15x ao quadrado dividido por x, novamente, menos dividido por mais vai dar menos, 15 dividido por 1 vai dar 15, x ao quadrado dividido por x vai dar x, ok? Achado este número, vou multiplicar por todos os termos deste meu polinômio que é o divisor. Lembrando que eu multiplico e trago para cá com o sinal trocado. Então, menos 15x vezes x vai dar menos 15x ao quadrado. Trago para cá com mais 15x ao quadrado. Olha aqui, ó, menos vezes menos, mais, ok?
menos 15x vezes menos 5. Vai dar mais 75x. Trago para cá com menos 75x. Menos vezes mais, menos, certo? E agora, como eu já multipliquei este termo por todos os termos do meu divisor, eu agora vou efetuar a soma. Sempre vou somar aqueles que são semelhantes. Eles dois vão se cancelar, porque eu vou ter a soma de dois números simétricos. Vou ter, então, 2x menos 75x vai dar menos 73x. E o 1 eu vou ter que simplesmente repeti-lo. Prossigo com a divisão, porque o grau aqui ainda está igual ao grau do meu divisor. Então, eu posso prosseguir com a divisão. Então, eu vou lá. Menos 73x dividido por x. Novamente, menos dividido por mais. Menos 73 dividido por 1. 73. X dividido por x vai dar 1. Consequentemente, eu não preciso escrever. Ok? Então, novamente, o resultado da divisão eu vou multiplicar por todos os termos do meu polinômio. Então, menos 73 vezes x vai dar menos 73x. Trago para cá com mais 73x, porque a ideia é cancelá-los, ok? Menos 73 vezes menos 5 vai dar mais 365. Trago para cá com menos 365. Ó. Mais vezes menos, menos, ok? E pronto. Uma vez que eu multipliquei ele por todos os termos, eu agora vou efetuar a soma. Eles dois nós já sabemos que se cancelam. E mais um, menos 365, menos 364, ok? Aí vamos fazer agora, em vez de fazer a divisão, vamos calcular o P de 5. Vou pegar o 5 lá do meu polinômio que é o divisor, que corresponde ao meu A, e vou estar substituindo no meu polinômio P de x no lugar do x. Então, meu polinômio P de x, que era menos 3x ao cubo mais 2x mais 1, calculando P de 5, eu vou ficar com menos 3 vezes 5 ao cubo, porque no lugar do x eu vou estar substituindo pelo 5, mais 2 vezes 5 mais 1. Lembrando que quando eu atribuir o valor numérico ao x, eu vou estar trabalhando agora com a expressão numérica. Então, primeiro calcularei as potências, seguida da multiplicação e, por fim, as adições e subtrações, ok? Então, calculamos 5 ao cubo, 125. 125 vezes menos 3, menos 375. Mais 2 vezes 5, 10, mais 1. Somando-se tudo, achamos o mesmo menos 364, que foi o resto lá daquela divisão. Então, observamos que quando a gente tem que fazer uma divisão de polinômios por um binômio que obedece àquela regra do x menos a, eu posso ou não fazer a divisão. Eu indico vocês calcularem o P de A, certo? Nesse caso aqui foi P de 5, porque o A equivale ao 5. É bem menos chances de vocês errarem, ok? Teorema do resto. O teorema do resto, ele considera que dado o polinômio P de x com um grau de P maior ou igual a 1, o resto da divisão de P de x por x menos a é igual a P de a. É o que nós acabamos de falar. Então, quando eu tenho a divisão de um polinômio por um binômio, naquela condição x menos a, eu vou estar aplicando o teorema do resto. Eu não preciso efetuar a divisão. Basta simplesmente eu calcular o P de A e o resultado será o mesmo. Olha aí, ó. Obter a divisão, mais um exemplo, tá? Obter a divisão de P de x por x menos i, sem efetuar a divisão. Nesse caso aqui, eu observo que o meu A é i, certo? Ou seja, no lugar do x, eu vou estar substituindo pelo meu i. Então, temos aí P de i. Vai ficar menos 4 vezes i à quarta, mais i ao quadrado, menos i vezes i, né? Potências de i a gente já sabe fazer, né? Não tem segredo para ninguém aqui. Então, temos que P de i vai ser igual a menos 4. Olha aí quanto tempo a gente economizou, né, nessa divisão,
sem precisar pegar este polinômio e dividir por este polinômio, ok? Então, se eu tenho um binômio lá como divisor que obedece a essa condição, eu vou estar resolvendo a divisão de polinômios através do teorema do resto, né, gente? Não vamos ter trabalho. Eu sempre digo para vocês, vamos fazer sempre evitando o maior número de trabalho possível, né? E o teorema de Dunn-Lebert, sou péssima com essas pronúncias. Então, nós temos que um polinômio p de x é dividido por x menos a, é divisível, desculpa, por x menos a, se somente se a é raiz de p de x. Ou seja, pelo teorema de Dunn-Lebert, o polinômio só é divisível por x menos a se a divisão for exata, ok? Para a divisão ser exata, o resto é zero. Que a gente pode estar considerando, como a gente não vai estar fazendo a divisão, que a gente vai estar resolvendo essa divisão, aplicando o teorema do resto. Para eu aplicar o teorema de Dunn-Lebert, esse A daqui, ele é justamente a raiz do polinômio que é o dividendo. Ó, nesse exemplo aqui, ó, o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 4 é dividido por x menos 2. Por quê? Porque o 2, esse 2 aqui, ele é raiz desse polinômio. O que é ser raiz mesmo? É tornar essa expressão igual a zero. Então, veja aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, de fato, meu 2 é raiz do polinômio. Então, podemos aplicar este teorema. Ok, gente? Espero que vocês estejam entendendo esse conteúdo. Não tá difícil, tá? É só muita informação, como sempre, né? Mas nada que vocês não possam acompanhar, ok? E os exercícios seguem no PDF, eu já coloquei lá no Google Class, então vocês já podem ir resolvendo, acho que tem 16 questões, o prazo é para amanhã, né, dia 25, não esqueça de me mandar. Eu vou estar preparando um novo slide com a continuação do conteúdo e vou estar disponibilizando eles para vocês, tá bom? Beijos, qualquer coisa falem comigo lá no WhatsApp mesmo. Beijos, meus amores. Tchau. Até mais.